Bom dia, meus amigos, meus irmãos, aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário, que é nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje os nossos grãozinhos no caminho trazem para a gente do Evangelho o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábola, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da vinha. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo, que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas.
Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade, mesmo, havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Bom, nós já ouvimos essa parábola várias vezes, muitas vezes mesmo, nesse trabalhinho nosso aqui. E a gente toda vez assim percebe alguma coisa de diferente, né? Sempre vamos pegar alguma coisa diferente nessas palavras. Mas o sentido dessa palavra, o que é? Nós estamos sendo convidados todos os dias a esquecer um pouco da matéria e nos ligarmos ao Espírito. A vida espiritual é a verdadeira vida. Nós encarnados aqui na Terra, reencarnados, nós somos espíritos, não deixamos de ser. Mas aqui nós temos um corpo físico. E esse corpo físico vivo é o que transporta o nosso espírito. É o instrumento pelo qual ele se utiliza para se manifestar, para conhecer, para aprender, para viver a etapa terrena que ele tem que viver como prova ou expiação, ou os dois, né? Então nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, convidados pelo Cristo, todos os dias a deixar as coisas da matéria de lado e nos ligarmos às coisas do Espírito, da verdadeira vida. Mas nós ainda falhamos muito nisso, nós ainda somos os convidados que rejeitam o convite para as núpcias, não é? E vamos vivendo a nossa vidinha. Todo mundo preocupado com seus problemas, com suas contas, né? Com a matéria, com seu luxo, com seu conforto, né? Mesmo com as suas necessidades, esquecendo às vezes que a necessidade maior é espiritual, né? Então nós temos que nos ligar cada dia mais às coisas do Espírito, ao convite que nós estamos recebendo a encontrar a Deus, a encontrar o amor, a encontrar a verdade. Nós relutamos sempre em ouvir a verdade, porque às vezes a verdade vai machucar, não é? Vai fazer a gente nos remeter ao quão pequeno nós somos, ao quanto que ainda temos que aprender aqui nessa terra. E muitos, infelizmente, aprendendo da maneira mais difícil, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos aceitar o convite do Pai. Vamos buscar sempre a Ele, buscar sempre a Deus em tudo que a gente fizer, onde a gente puder buscar ali um significado para a nossa vida. Um significado que nos mostre, né, o motivo de estarmos aqui. Para que a gente possa entender que essa passagem terrena, ela é pequena, muito pequena, para que a gente se apegue a alguma coisa material e dê mais valor nisso do que ao grande e eterno universo, onde a gente vai seguir de planeta em planeta. A gente vai adquirir cada vez mais o conhecimento para chegar à luz,
que é o nosso destino. Tá bom? Bom, o Livro dos Espíritos traz para a gente uma questão hoje, no capítulo 8, Emancipação da Alma, falando sobre o sonambulismo. A questão 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Sonambulismo magnético, pessoal, é o sonambulismo provocado pela ação magnética, né, de um passista, de um magnetizador. E é a mesma coisa do sonambulismo natural, só que como a ação magnética do passista, do magnetizador, ele deixa de ser natural para ser provocado. E tem algum sentido, tem alguma função essa magnetização provocada. É porque às vezes a pessoa, no estado natural dela, ela não é sonâmbula. Ela não é sonâmbula. E esse sonambulismo provocado, ele tem um propósito. Eu não sei dizer a vocês qual é esse propósito. Isso vai muito da pessoa que está sendo magnetizada ali e vai muito da necessidade do espírito dessa pessoa. Tá certo? Então, o sonambulismo natural e o provocado é a mesma coisa. Tá bom? É isso aí. E vamos lá. Vamos procurar estudar um pouquinho sobre isso, né? Eu andei buscando alguma coisa aqui sobre isso já, antes de fazer a leitura, e deu para entender um pouquinho sobre essa coisa do magnetismo provocado, que eu não sabia, né? E cada um aí procure comentar, colocar a sua opinião para a gente como grupo, né? Como um canal pequeno aqui que a gente tem, mas a gente aprender um pouquinho mais, né? No nosso dia a dia. É bastante útil para a gente, com certeza, né? Todos tenham uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muita harmonia nos seus lares, no seu trabalho, muita fé, força e muita saúde. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Pessoal que se inscreveu no canal, peço que comentem, peço que deem o like no vídeo, para que a gente possa receber novas oportunidades do YouTube na divulgação, né, dessas mensagens que a gente lê aqui, desse pequeno estudo nosso, para que mais gente participe com a gente e dê suas opiniões, faça os seus comentários e compartilhem, tá bom? Agradeço muito a todos vocês por estarem comigo aqui. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.